Tanto o desfraude quanto o desmame são processos conjuntos, processos que precisam ser vividos e resolvidos compartilhando, né? Se compartilham decisões. Como que a gente compartilha? A gente pergunta para a criança: filho, você ainda quer mamar? E o filho fala: não, eu ainda quero. Não. Infelizmente não, porque se depender da criança, a criança vai mamar por muitos anos, provavelmente até ela encontrar um colega que não mame mais e que ache estranho uma criança grande ainda mamar. Então, muitas vezes essa decisão do desmame, ela está muito mais na mão da mãe e na mão do pai, de certa forma, do que na mão da criança. E é uma decisão que pode e deve ser tomada pela mãe também. A mãe, assim como a gente falou sobre a liberdade da mãe ter esse desejo de voltar ao trabalho, a liberdade da mãe poder fazer outras coisas além de cuidar do seu filho e de não ser julgada por isso, né? De não ser... não abrir espaço para esse pensamento de ela não liga para o filho ou ela não ama o filho. O desmame também, o desmame, assim, ele é uma coisa fundamental para a criança até determinada idade. Depois de determinada idade, ele não é mais fundamental para a nutrição do corpo, ele muitas vezes tem uma nutrição afetiva que pode ser transformada. Então, acho que o desmame, ele é um combinado da mãe com a criança. A criança já está alimentada, já tem o corpo bem alimentado, a criança já pode comer outras coisas, a mãe pode desmamar. Esse é o tempo. Acho que o tempo do desmame é o tempo que a mãe escolhe quando ela não quer mais dar o peito para o filho dela ou para a filha dela. A decisão do desmame não é uma decisão simples. Muitas mães se sentem culpadas, mais uma vez essa palavra culpa, porque tem-se sempre o ideal de quanto se deve amamentar ou até quanto tempo. Muitas vezes isso vem acompanhado de um embasamento médico, de que seria ideal até tal faixa etária. Só que o que a gente entende aqui com a nossa experiência, a nossa conversa com as famílias, é que muitas vezes isso a duras penas, custa muito emocionalmente e fisicamente para essa mãe. E aí a gente fica pensando junto assim, será que vale a pena esse sofrimento ou essa extenuação que a mãe vive em nome de uma nutrição até 2 anos de idade, ou sei lá quantos tempo for? Então, é sempre um equilíbrio entre o que está sendo possível e o que está sendo gostoso, tanto para a mãe quanto para a criança. Aí acontece um adoecimento do mesmo jeito, né? Porque uma mãe que não tem mais essa disponibilidade interna e continua a fazer porque ela acha que tem que fazer... Que tipo de nutrição ela está dando? O que essa criança percebe, né? Dessa mãe que está fazendo algo que não tem mais vontade e talvez não tivesse necessidade. Eu acho que esse limiar é muito importante, o limiar do conforto mínimo para todas as partes, né? E a gente costuma muito falar isso para as famílias, que uma mãe que chegou no seu limite precisa respeitar o seu limite, que é a forma mais bonita de dar amor e de dar para a criança essa clareza de que essa criança também tem seus próprios limites. E que o mais bonito que a gente pode fazer no mundo é a gente doar e dar até onde a gente pode. Se a gente passa desse ponto, a gente está desrespeitando a si próprio, né? E ainda tem uma romantização muito forte, né? Da maternidade. E eu acho que essa questão do aleitamento, ela entra nessa romantização, como se a mãe, se você puder amamentar, você é uma mãe melhor do que a mãe que não pode amamentar. E isso não existe, assim. Eu acho que essa romantização da maternidade leva a gente a uma tendência de fazer as coisas como se
Se a gente fizer tudo certo, a gente vai ter um ser humano, uma ser humana bem resolvido na vida, né? Que vai conseguir fazer as coisas. E assim, não há como fugir da falta, não há como fugir da fragilidade, não há como fugir dos nossos medos. Não há, assim como também não tem essa possibilidade para os nossos filhos. Então assim, uma mãe não conseguiu amamentar, eu entendo que isso pode ser frustrante para muitas mães que idealizaram isso, mas isso não é determinante na qualidade de vida nem da mãe nem do filho. Isso não diz se uma relação de mãe e filho é melhor ou pior porque o bebê mamou no peito ou porque o bebê não mamou no peito, ou porque você desmamou aos 2 anos ou porque você amamentou até os 7 anos. Isso não vai definir um bom caminho de vida para o seu filho, não vai definir um bom caminho de desenvolvimento emocional, né? Eu acho que a questão aqui, tanto no desfraude quanto no desmame, é a gente sempre olhar para a nossa verdade, né? Para aquela disponibilidade que a gente tem mais verdadeira, porque as crianças já sabem isso. A gente pensa, né? Uma mãe que não está mais com vontade de amamentar, uma mãe que está com o seio machucado, uma mãe que não está com essa disponibilidade, ela pode continuar fazendo isso, mas de alguma forma a criança sabe qual é a verdade que está no peito dessa mãe, literalmente. Então, acho que a ideia é sempre essa, a ideia é sempre da gente voltar para essa condição tão originária do ser humano de se constituir na relação com outros seres humanos e entender que essa criança, esse bebê, ele também é um ser humano perfeitamente capaz de compreender as circunstâncias da vida, né? Desde que ela seja compartilhada amorosamente, desde que ela seja compartilhada com escuta, mas é isso, sim, acho que o desmame, quem decide é a mãe. A criança acata e o pai apoia.